Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. É muito bom ter você aqui em nosso canal. Muito bom mesmo. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar acerca dos falsos profetas. Mas antes de falarmos acerca deste tema tão importante e tão presente em nossos dias, eu quero saber se você já está inscrito em nosso canal. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreve aí rapidinho e não se esqueça de deixar aquela curtida bem legal e também de comentar, compartilhar. É muito importante a sua participação em nossos vídeos. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Os falsos profetas. O que a palavra de Deus nos tem a dizer acerca dos falsos profetas? É interessante que esses falsos profetas estão presentes ao longo da história da humanidade. No Antigo Testamento, nos deparamos com esses falsos profetas. Um exemplo é o próprio Balaão. Balaão foi alguém que colocava junto com Balaque tropeços para o povo de Deus. Balaque, todas as vezes que solicitava o apoio de Balaão, uma espécie de profeta que tinha um sucesso naquela sociedade antiga, e era chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E todas as vezes que ele ia amaldiçoar, abençoava, porque aquele que foi chamado para ser abençoado, ele jamais será amaldiçoado. Assim era o povo de Deus. Mas Balaão não parou por aí. Ele amou mais o prêmio, as recompensas. Ele era avarento. Então, ele, junto com os midianitas, planejou levar o povo de Deus a tropeçar e a cair, se prostituindo com outras mulheres, mulheres de outros povos. Esse foi o profeta Balaão. Mas qual foi a recompensa de Balaão? No verso 8 do capítulo 31 de Número nos diz: mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba. 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Esta é a recompensa do falso profeta. Aquele que profere mentira, e essa é uma característica peculiar do falso profeta. Ele é mentiroso. Balaão, ele era mentiroso e recebeu o prêmio justo da sua mentira e lançar tropeços contra o povo de Deus. Ele morreu. No Novo Testamento, na carta de Judas, e esse não é o Iscariotes, tá bem? Esse Judas aqui é o meio irmão de Jesus. Na carta de Judas, e o versículo de número 11, nos diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Olha que Balaão ele é citado aqui por Judas. Por quê? Porque Balaão ele foi levado pelo engano. Ele não somente procurou enganar, mas ele também era enganado. Porque o falso profeta ele não só engana, ele é enganado. Ele é levado também à destruição. No Velho Testamento, nos encontramos também outros falsos profetas além de Balaão. Cito mais outro. Ananias, contemporâneo de Jeremias. Ananias, no capítulo 28 do profeta Jeremias, ele foi alguém que procurou colocar um ponto invertido naquilo que o profeta Jeremias tinha dito em nome do Senhor. Jeremias tinha falado, e você pode conferir no capítulo 27, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levaria os utensílios da casa do Senhor. Mas aí Ananias aparece como falso profeta para massagear o ego do povo de Israel, especificamente o povo de Judá.
Ananias vem e diz, isso no capítulo 28, tá? Falando que em 2 anos os utensílios da casa do Senhor retornariam. Mentira! Como eu já disse, o falso profeta, ele lança mentira. E qual foi a consequência de Ananias, esse falso profeta? Vamos ver lá? Em Jeremias, livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 28. Jeremias, ele fala depois dessas mentiras proferidas por Ananias. E olhe que Ananias teve a ousadia de dizer: assim fala o Senhor dos Exércitos. Cuidado com aqueles que falam em nome do Senhor, mas falam palavras mentirosas que não condiz com o que diz as Escrituras. Qual foi a consequência desse profeta mentiroso Ananias? Versículo 15 do capítulo 28. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Olhe a consequência do falso profeta. O falso profeta não somente leva os outros à ruína, ou a se arruinar-se, mas também ele mesmo se precipita em sua ruína. E isso é no Velho Testamento. Tem outros exemplos também no Velho Testamento de falsos profetas que se deram muito mal e sempre se dão muito mal. Mas chegando no período do Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz um alerta muito importante. No capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e o versículo de número 15, Jesus ele diz as seguintes palavras: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ou seja, tenham muito cuidado. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E ele continua: portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, diz o Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a característica principal do falso profeta. Além de mentiroso, ele é iníquo, é impiedoso. O Senhor Jesus apartar-se-á desses, lançará fora, não faz parte do rebanho de Cristo, o falso profeta. No Novo Testamento existem outras recomendações muito pertinentes acerca do falso profeta. Gálatas, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos desta região, ele registra lá no capítulo 1 e o verso 8, está escrito: se outro evangelho for pregado no meio de vós, além daquele que nós temos pregado, ou até mesmo um anjo vindo do céu pregar outra coisa, sejam anátema, ou seja, maldito. O evangelho de Cristo, ele é puro, simples e é suficiente. Precisamos ter cuidado com as palavras mal proferidas. Precisamos ter cuidado acerca do falso ensino que no tempo presente está bem presente.
A palavra de Deus nos diz agora, lá em 1 Timóteo, palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, o capítulo de número 4 e o versículo 1. Ele nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles não somente têm cauterizado a sua própria consciência, como também têm cauterizado a mente daqueles que lhe dão ouvidos. Não podemos dar ouvido a falsos profetas, não podemos minimizar o fato de pessoas utilizarem o púlpito para pregar, a não ser outra coisa que não seja as Escrituras. Não podemos aceitar pessoas que utilizam o púlpito para pregar poesias, pregar parábolas sem sentidos. Não! Isso é papel do falso profeta. E nós não podemos aceitar esses falsos profetas. Pelo contrário, somente a palavra de Deus tem a primazia. Amém? Por fim, mas não menos importante, as consequências do falso profeta são muito graves. Aqueles que dão ouvidos ao falso profeta ou aos falsos profetas estão caminhando passos largos para o inferno. Não somente o falso profeta vai para o inferno, mas todo aquele que dá ouvido ao falso profeta, porque eles blasfemam contra a palavra do Senhor. Além do que eu já falei, são mentirosos, iníquos e impiedosos. Eles enganam e enganam, levando muitos à morte eterna. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala acerca das consequências que virão sobre a vida de todo falso profeta. Ele diz assim no capítulo 2 da sua segunda carta: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. No versículo 4 ele diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. No verso 9 ele fala: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos, que são os falsos profetas e seus adeptos, para o dia do juízo, para serem castigados. No verso 12 ele fala: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção. Queridos, o falso profeta ou os falsos profetas, eles fazem muito mal para a igreja. E nós temos visto o resultado nos tempos de hoje. Quantas pessoas têm aplaudido os falsos profetas por aí, as dando ainda glória a Deus e aleluia, mas não falam nada da Bíblia, não falam nada de Jesus, falam de tudo, menos das Escrituras sagradas. Fala de Pepsi, fala de Coca-Cola, fala do ar, fala do vento, fala do iPhone, fala do Xiaomi, fala de celular, fala de comparações absurdas, grotescas, bizarras, mas não falam das Escrituras sagradas. Só a palavra de Deus deve ser reverenciada, pregada, ensinada, falada, proclamada, glorificada. É lamentável o que nós temos visto em nosso Brasil, nas igrejas evangélicas. Queridos, medite bem tudo o que foi falado. Quando você tiver mais um tempinho na sua casa, medite em todo o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Aqui eu pincelei alguns pontos importantes, mas medite em tudo o que foi falado, nos textos aqui referenciados. Não podemos de maneira alguma tolerar falsos profetas mentindo acerca do evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Somente a palavra de Deus
salvará o homem pecador. Mas em detrimento disto, há aqueles que utilizam da palavra de Deus para mentir, para enganar, com a alma cheia de soberba e engano. Tenhamos muito cuidado. Cito aqui Lutero, que dizia: qualquer ensinamento que não venha se enquadrar nas escrituras sagradas, ainda que faça chover milagres todos os dias, deve ser rejeitado. Somente as escrituras, sola escritura. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e, claro, deixe seu comentário aí. O que você acha dos falsos profetas? Será que realmente existe falso profeta depois de tudo isso que eu disse? Ei, comente aí, curta, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus.